Eu sei que esse feriadão gera uma ausência, né? Muita gente sai, viaja. Eu vi que, sei de alguns irmãos também que estão envolvidos no aniversário hoje, cedo. Os caras fazem aniversário meio-dia, né? Nossa, complica. Mas também é um tempo de rever irmãos, que outros irmãos vêm de fora. Eu vi ali o Fábio e a Dani, que fizeram uma aventura do Nordeste até aqui de carro. Já estou sabendo tudo, né? Marcão me entregou outro dia ali, uma aventura perigosa ali do Espírito Santo. Passaram por aquele aguaceiro todo do Espírito Santo, que coisa, hein? Estou vendo ali o Anderson Paes, aquela carequinha que está ali. Não sei se tem mais gente que está de férias aí, passeando por aqui ou visitando a família. Tem mais alguém? Não. Vi os dois assim. Não sei se tem mais alguém. Vou aproveitar o Paes aqui. Chega aí, Paes. Vou aproveitar que o Paes está aqui vou pedir o Paes para compartilhar uma coisa que ele escreveu recentemente. Chega aí. Ele está mais forte assim, mas é o Anderson, tá, gente? Fica assustado, não, é ele mesmo, é o próprio. Eu recentemente ouvi um pedido de uma menina. O pessoal de Facebook não é mole não, né? Facebook, eu estava falando para o Marcos, que uma moça me fez contato para falar de áudio de brinquedos, tudo no Facebook. Tem uma outra jovem que tem aqui, eu conheci recentemente, que também ouviu uma mensagem. Tudo bem? Está ali. Ouviu uma mensagem no YouTube, ficou conhecendo a palavra do reino, ficou apaixonada pela palavra do reino, e despenca da Tijuca para cá para ouvir a palavra, está sedenta de Deus. Mas recentemente eu ouvi um pedido para falar sobre Natal. Alguém falou assim, poxa, está tão confuso o Natal, né? Símbolos pagãos, e tem extremos, né? Quando o assunto é Natal. Aí, semana passada agora, o Paes escreveu um artigo lá para o Conexão Eclésia, muito bom, sobre o Natal. E eu sei que quem escreve, uma coisa é escrever, outra coisa é falar, né? Mas acho que seria legal, Pai, se você repartisse conosco aqui, até para ficar registrado para os irmãos, a tua experiência, aquilo que você colocou lá. Pode ser? Bom dia, irmãos. Pai seja com todos vocês. Foi meio surpresa para mim ter que compartilhar sobre Natal aqui. Mas eu vou tentar resumir o que eu compartilhei no texto. Quem aqui me conhece sabe que eu cresci numa congregação, eu sou ovelha antiga do Ideraldo, desde da época da denominação que nós fazemos parte, e lá nós celebrávamos Natal como qualquer outra denominação tradicional, né? Mas no ano de 2003, quando eu comecei embora já sabia, mas comecei a entender melhor as origens pagãs da data do dia 25 de dezembro, dos símbolos natalinos, no ano de 2003 eu decidi assim, não vou comemorar Natal. E Natal eu vou viver como fosse um dia comum, como qualquer outro. E na época eu tinha um acordo com minha família, porque desde cedo eu fazia parte de uma congregação diferente dos meus pais, né? Então eu passava o Natal com eles, na congregação que eles faziam parte, e o Réveillon eu passava na congregação que eu fazia parte. Isso era um acordo antigo entre nós. Mas naquele ano eu rompi o acordo unilateralmente. Eu decidi ficar em casa, porque Natal é uma festa pagã, é do diabo, então vou ficar em casa. Meus pais saíram para passar o Natal com a igreja e eu fiquei em casa, sozinho. Dia 23, de 4 para 25 de dezembro, fiquei sozinho, sem nada para fazer, acabei terminando vendo Missa do Galo, né? Tipo assim, mais pagando que... Mas não tinha nada para fazer, fiquei em casa, e o Natal é um dia comum, não tem comida especial, não tem nada de especial. Enfim, mas por força das circunstâncias, um ano depois, foi a viagem ao Chile, os missionários foram encaminhados para passar o Natal com as famílias, e eu e o Anderson Veiga fomos encaminhados para passar o Natal com uma família que tinha todos os símbolos natalinos que eu tanto abominava, né? Até Papai Noel tinha. Eu tinha os piores símbolos natalinos, e aí o Franco conversou com a gente, que os irmãos tinham o hábito de celebrar Natal, para não se escandalizar, não sei o quê, tal. E eu fui para lá e tive que tolerar aquilo tudo, né? Mas aquilo me conduziu a uma reflexão, depois de algum tempo, que foi um contraste muito grande de um ano para o outro. Um Natal eu passo sozinho, e o outro eu estou passando com uma casa que tem até Papai Noel, árvore de Natal, todas essas coisas. E aí o Espírito Santo me fez lembrar que durante todos aqueles anos que eu comemorei Natal,
embora eu saiba que a adoração é nosso estilo de vida, mas naquela época que eu não tinha tanta consciência disso, todos aqueles anos que eu comemorei Natal, a adoração que eu acreditava estar prestando para Jesus, Jesus não recusava por ser no dia 25 de dezembro. Porque não existe um mecanismo que, só porque é dia 25 de dezembro, um mecanismo que desvia o meu louvor para alguma entidade pagã. Jesus não rejeita porque é dia 25 de dezembro. E por isso eu não poderia condenar quem acredita que tem alguma coisa especial no dia 25 de Natal. No dia 25 de dezembro, no Natal. Então, a adoração, o louvor, que dentro da consciência que eu tinha na época, que eu ofertei ao Senhor por comemorar o Natal, não era desviado para alguma entidade pagã, para algum demônio, para nada, era para Jesus. Ele recebia como recebe qualquer outro dia do ano, como recebe qualquer época. Mas, mais do que isso, essa oportunidade do dia 25 de dezembro, a gente sabe que não é uma data especial, para nós não tem significado algum. Realmente, a origem do dia 25 de dezembro, a gente sabe que é uma origem pagã, mas como a palavra nos diz para a gente pregar em tempo e fora de tempo, não seria o dia 25 de dezembro mais uma oportunidade para testemunhar do Senhor, para falar do Senhor, para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus? Se a igreja, com esse extremismo da demonização do dia 25 de dezembro, esse extremismo não aproveita a data para anunciar o Senhor, a gente vai dar mais espaço para Papai Noel, para o consumismo, para essa questão do amor ao dinheiro, que isso verdadeiramente é maligno, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então é uma coisa verdadeiramente maligna, mais maligno até do que alguns símbolos natalinos que a gente usa, que o povo usa, e a gente não só pode, como eu creio, que a gente deve aproveitar realmente para testemunhar Jesus. Para testemunhar Jesus, aproveite a oportunidade, está com os familiares, mas anuncia Jesus. Porque a gente precisa tomar o espaço que hoje o mundo está usando para o consumismo, para um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente. Então, esse exagero, esse extremismo que eu vivi um tempo atrás, e graças a Deus foi corrigido de um ano para o outro, mas esse extremismo um tempo atrás, eu vi esse ano se repetindo com alguns irmãos na rede social, acusando um determinado cantor, ministro de música cristão, de ter gravado alguma canção com tema natalino, acusando o cara de ser satanista, acusando o cara de ser apóstata, acusando o cara de ter, enfim, de tudo isso, apóstata, satanismo, se convertido ao paganismo. E eu vi que é um extremismo é um desequilíbrio que eu vivi também uns anos atrás, e em vez de a gente perder tempo dando valor para o diabo, dando muito espaço para falar do diabo, a gente tem que aproveitar para anunciar o Senhor, que na verdade é o único papel, uma única coisa importante realmente que a gente pode fazer nessa data é aproveitar para testemunhar o Senhor, para falar de Jesus. Então, creio que é isso. Não sei se eu consegui reproduzir bem. Foi bom. Se você quiser melhor, tu vai lá no Conexão Eclésia e lê o texto inteiro do Anderson. Eu queria dizer para você também que Anderson, vocês conhecem, talvez de repente alguém não conhece o Anderson Pai. Quem não conhece o Anderson aqui? Levanta a mão. Tá vendo? Já tem gente que não te conhece aqui. Anderson, nós enviamos ainda quando era mais jovenzinho, lá para Curitiba, com um grupo de missionários. 2006, né? Isso passou tão rápido, né, Anderson? Misericórdia, um ciclo. Mas foi um tempo importante também. Inclusive, o Anderson terminou esse ano o curso de Direito dele. É o mais novo advogado da parada aí. Se quiser. Vai fazer o exame da OAB, mas vai passar com essa cabeça que Deus te deu, vai passar. Então, ele também aproveitou esse tempo, se formou, está servindo a igreja lá com a palavra. E não sei quanto tempo, vai ficar até dia 28. Até dia 28 ele está aqui, se quiser dar um gancho, puxar o Anderson para estar em alguma casa aí, ministrando, servindo. E eu queria até recomendar o seguinte: o Anderson escreve muito bem, fala bem também, mas escreve bem. Tem uns textos muito, muito bons que ele tem postado ali no Conexão Eclésia, que eu já mostrei até para o presbitério, alguns assim que eu achei muito especiais, a luz que Deus tem dado a essa cabeça. Muito boa. Obrigado, Anderson. Feito. Não, vai lá e lê tudo. Eu achei muito interessante o texto. Ele me sujeitou o texto, eu dei uns toquezinhos, mas não tinha nada demais. E eu achei muito oportuno, até porque tem muita gente perguntando, né? Todo o pessoal pergunta. Bem, ditas essas coisas, eu queria rapidamente também fazer uma menção ao encontro de mulheres do último sábado. Eu fiquei muito impressionado de ver tanta mulher nesse lugar. Eu até fiz umas contas comigo aqui, Cláudio, Marcão, Modesto, não sei se está em Pôr da Folha nos assistindo.
Não é Vila Velha não, tá, Marcos? É Pôr da Folha, não. Pôr da Folha, mas tudo bem. Eu dei amém assim mesmo, quando estava orando, orou pelo Modesto, estava lá em Vila Velha, quase que... Mas é Pôr da Folha, fica tranquilo. Eu conversei, fiz uma menção outro dia com os irmãos, conversei com os irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte: a presença das irmãs aqui no sábado, o Edna está aqui, inclusive aquele texto, Edna, que você leu, por favor, faça chegar às minhas mãos o texto que você leu, falando da mulher lá, do emprego e trabalho. Puxa, que espetacular. E eu fiquei assim muito impressionado, fiquei pensando, não é possível que nós temos tantas irmãs entre nós. Eu sei que tinha um pessoal da Zona Norte, viu o pessoal de Miguel Pereira, mas ainda assim tinha muita mulher aqui. Eu fiquei até assustado, ainda bem que João Luiz estava aqui para me dar uma força. Falei, rapaz, como tem mulher nessa igreja? Como tem mulher? E eu queria muito, graças a Deus, uma benção. Eu queria muito animar as irmãs. O próximo ano está chegando aí, já estamos às portas de 2014, de seguir nesse passo dos encontros. Não sei que esse ano que vem eu volto de novo ousadamente para falar com vocês alguma coisa, mas eu fiquei assim muito impressionado. Eu continuo crendo que se a mulher, se ela abrir o coração para aquilo que Deus tem falado, e se ela também se colocar na posição certa, ela vai ser o grande instrumento de Deus para um avivamento que a igreja de Jesus precisa ver na terra. Por quê? Porque eu penso que a mulher ela tem esse poder de influenciar os pequenos, os filhos, de uma maneira muito poderosa. Quando ela não faz isso, alguém vai influenciar teus filhos. E falei isso com ela. Gastei um tempo falando sobre esse assunto. Não era uma coisa pensada assim desde o início, mas como eu queria falar sobre a dona de casa, né, essa dona de casa que já não é mais nem trabalho para muitos, né? Para muitas pessoas. Eu lembro de Denise me contou uma história, que foi preencher uma ficha em algum lugar, e a menina perguntou a profissão dela, ela falou assim, eu sou do lar. E a menina, a senhora não trabalha não? Então esse é o pensamento que o mundo tem. A senhora não trabalha não? Ela falou, mais do que você. Denise é rápida, né? Mas esse é o pensamento que as pessoas têm acerca de quem está em casa cuidando de filhos. Eu já contei isso aqui para vocês. E contei também que a Simone, esposa do Rogério, lá em Brasília, um camarada conseguiu fazer pior com ela. Perguntou a ela na rua, fez uma pesquisa com ela na rua e perguntou, qual a sua profissão? Ela disse, sou do lar. Ela disse que o cara baixou a prancheta, olhou para ela e falou assim, a senhora não tem nenhum projeto de vida, não? Eu até falei para Simone, eu falei, Simone, se sou eu teria dito para ele, quem não teve projeto nenhum foi tua mãe. Não, sem malcriação, não é ofensa, só para dizer. Tua mãe não teve nenhum projeto porque não te formou, não te deu a visão exata do que é o papel da mulher formando filhos, né? Que é o papel da mulher formando filhos. Mas parece que todas as mulheres, hoje, quando o filho nasce, o próximo passo é terceirizar a formação. Então, por isso que eu penso que se a mulher retomar isso, retomar com força a formação dos seus filhos, olhar com carinho para isso, eu acho que nós podemos provar algo muito tremendo de Deus. Muito tremendo de Deus. Porque esses filhos vão ser influenciados de uma maneira correta. Você diz amém ou não? Amém. Queria pegar carona ainda, falando do encontro das mulheres. Eu falei sobre 3 palavras com as mulheres: responsabilidade, trabalho e compromisso. Eu não sei se a ordem está exata, mas é o seguinte, são os nossos grandes desafios nesse momento, nesse tempo que vivemos como igreja. Porque eu falei com as irmãs que quando elas não fazem o trabalho delas, impacta na vida da igreja diretamente, porque a igreja precisa de líderes, precisa de liderança dos homens, precisa de outras mulheres que também façam o trabalho. E quando elas não fazem, a igreja começa a perder. O impacto é aqui que a gente sente, porque a igreja, irmãos, é um ajuntamento de famílias. Então, quando as famílias não cumprem seu papel exatamente, quando elas fracassam no seu papel, aí o impacto vem para cá.
Eu li um livro outro dia que o autor pegou um martelo numa reunião e perguntou qual é o sucesso do martelo. Qual é o sucesso do martelo? Alguém respondeu lá, é pregar o prego, é tirar o prego, que ficou torto, ou para desmontar alguma coisa. O martelo tem uma função. Depois ele pega uma caneta e fala assim, qual é o sucesso da caneta? E alguém também respondeu, o sucesso da caneta é escrever. Né? Quer dizer, a gente sempre associa sucesso a propósito. O sucesso de uma família, do martelo, é um, da caneta é outro. E aí ele perguntou, e qual é o sucesso da família? Qual é o sucesso da família? E aí, é engraçado que quando o assunto é família, ninguém vai ao propósito da família. A gente pensa, a gente associa sucesso a dinheiro. O fulano está ganhando dinheiro. Tem pais que estão felizes porque estão terminando o ano e o filho estão formados academicamente. Consideram que um filho inteligente é mais importante que um filho manso e humilde. Manso e humilde. Manso e humilde. Porque você sabe que se criamos filhos para Deus, não podemos criar filhos soberbos, não podemos consentir com a soberba dos nossos filhos, porque Deus vai resisti-los. Deus resiste aos soberbos e Deus dá graça aos... Parece que a gente cria filhos para o mundo, parece que a gente prepara nossos filhos para que o mundo receba bem eles, interaja com eles, né? Não rejeite os nossos filhos. Né? A gente está mais preocupado com a rejeição do mundo do que com a rejeição de Deus. E diz a palavra que Deus resiste ao soberbo. Resiste. E nós podemos tocar e devemos tocar nos nossos filhos desde que eles são pequenos, porque como falei aqui com as mulheres, é no dia a dia, né? A gente pensa muitas vezes que a formação de um filho está relacionada ao conteúdo que se dá. Mas, na verdade, a formação do filho é mais do que conteúdo. Não é suficiente você mandar para o teu filho para uma aula apenas. Né? Ninguém ensinaria seu filho a escovar os dentes com um projetor de slides, de retroprojetor, multimídia. Vamos lá, senta aí, meu filho, vou te dar uma aula agora. Vou falar sobre a importância de escovar os dentes. Ninguém faria um negócio desse. Não é verdade? Faria? Aí daria uma aula, depois de explicar tudo, ele dá uma escovinha para o outro. Agora, meu filho. Ninguém faz isso. Você ensina quase... É quase que no automático o negócio. Né? Você vê a necessidade, você começa a ensinar e pega. Quando o garoto começa a escovar os dentes, ele nem sabe bem para que está escovando os dentes. Muitas vezes nem gosta de escovar dentes, mas você vai lá, ensina, faz. Então é a vida, é o dia a dia. É brincando com nossos filhos que a gente percebe que eles são soberbos, que eles são trapaceiros. Joga com o teu filho. Vai jogar futebol com o teu filho, tu vê se ele é brigão, irado. Você vê tudo na vida a gente vê no relacionamento. Daí a importância de estar perto. Porque a gente só vai ver se estiver perto. Se a gente estiver longe, não tem como ver. Não tem. A gente precisa estar pertinho. Então falei sobre compromisso, trabalho e falei sobre responsabilidade. Se as famílias se ocupassem disso, eu até penso, irmãos, fala também com o presbitério, aproveitar que o ano que vem é um ano que Mitian vai estar conosco aí e tudo mais, acho que seria um tempo muito bom para a gente investir nas famílias, nos casais. Talvez fosse um tempo muito oportuno para falar de coisas que a gente não fala mais, que nossos filhos já são maduros, adultos, disciplina de criança, que eu sei que os líderes penam nas casas para ensinar sobre disciplina de filhos, penam, né? E eu ouço o relatório dos tios e das tias que ficam lá embaixo com as crianças e dizem, Franco, é incrível como tem criança rebelde, como tem criança que os pais não têm nenhuma autoridade sobre os filhos, como tem criança rebelde. E só para lembrar você também, falando ainda de criação, o princípio da formação de Jesus, o fundamento dessa formação passa pelo reconhecimento de autoridade.
quando Jesus ordena os discípulos a fazerem discípulos, Mateus 28, você se lembra? Ele começa assim, ó: toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, por causa dessa autoridade, ide, portanto, fazei discípulos de todas as... Discípulo e disciplina tem a mesma raiz, discípulo e disciplina. Daí ele diz: toda autoridade me foi dada. Ninguém faz discípulos se o discípulo não reconhece a autoridade. Ninguém. Você não forma ninguém, nem teus filhos, nem ninguém. Se tiver alguém na igreja, lá no teu grupo, uma pessoa rebelde, que não reconhece a autoridade, não vai ser formada. Ela vai continuar deformada, mas não será formada. O princípio da formação, a formação passa pelo reconhecimento de autoridade, que existe autoridade na palavra, que existe autoridade na pessoa, né? Que existe autoridade. Se não reconhece, não tem como tocar, não tem como formar. Isso tudo a gente pode cooperar grandemente desde pequenininho, né? Ensinando a reconhecer a autoridade, a receber a autoridade desde criança. A gente pode ver isso, trabalhar, tocar. Pode não, deve. Tratar, trabalhar e deixar nossos filhos abertos para Deus, né? Não adianta você semear no coração do teu filho a palavra e deixar ele rebelde toda a vida. Vai chegar um tempo que ele vai querer se relacionar com a igreja só se a igreja tiver alguma coisa que agrade a ele. Eu tenho ouvido história de pai e mãe dizer assim: não, meu filho não gosta da igreja porque a igreja é chata. Não, a igreja é chata. O que é chato? Chato é o seguinte: o guri vai para a reunião e não tem nenhum show para ele assistir na reunião. Pô. Então a igreja que não faz show é chata. Mas igreja não é um lugar de espetáculo, gente. Igreja é uma família. Nosso ajuntamento aqui é só um ajuntamento de família no domingo de manhã, para a gente ter a oportunidade de juntos orarmos a Deus, ministrar ações de graças, como o Cláudio já falou, ministrar ações de graças também, dar graças a Deus pela nossa semana, pelo nosso tempo, tal. Rever irmãos, que a gente não consegue ver porque somos muitos. Grupo na casa é mais fácil de ver toda semana a igreja na casa. Mas numa celebração você tem a oportunidade de reencontrar até irmãos que viajam e que passam por aqui. De repente não visita a tua casa, mas visita a reunião geral. Você pode reencontrar, abraçar, beijar, matar a saudade, aquela coisa todinha. E é um tempo também da gente ministrar a Deus, dar a Deus. É uma expressão da nossa vida semanal, o nosso ajuntamento. A gente deveria ter muita alegria de vir para cá e sentir saudades. Muita alegria, seria o normal da nossa vida. Mas não é uma casa de espetáculo. Pode, em algum momento, ter uma obra de teatro aqui, pode ter um evento para criança, pode. Mas não é isso que move a igreja. A igreja pode fazer tudo isso, mas o que move a igreja é o relacionamento familiar, de amor, de cuidado mútuo. Amém? De poder orar uns pelos outros, de poder ver uns aos outros, abraçar, considerar. Você diz amém ou não? Quantos podem dizer amém? Então, eu quero reforçar, tá, amada? Você, querida, tenha atenção com teus filhos. Eu estou apostando muito nas irmãs. Eu acho que os homens têm que passar por um despertamento ainda, eles precisam acordar. Tem muito homem dormindo. Mas estou crendo que as mulheres vão fazer diferença. Elas vão acordar e vão mexer. Até existe uma profecia bíblica que fala sobre os últimos tempos e fala sobre o exército de mulheres, de guerreiras, que Deus iria levantar nos últimos tempos. Eu estou crendo que esse exército já está na hora dele aparecer. Está na horinha dele surgir. Daí eu quero animá-las a isso. Eu estou com um livro aqui na minha mão, de Jorge e Michan. Talvez você não tenha lido esse livro, mas o presbitério pretende... O presbitério pretende, no próximo ano, fazer a leitura com toda a igreja, juntamente com toda a igreja, desse livro. É um projeto que algumas igrejas fora do Brasil já estão fazendo, fora do Rio já fizeram. O pessoal em Curitiba lá, a galera de Curitiba, a gente está terminando, né? A gente vai entrar agora
É na 10ª semana, mas é que a minha leitura está adiantada. Eu não aguento, aí eu acabo lendo mais, entendeu? Mas eu separei aqui a 8ª semana, uma quinta-feira da 8ª semana. Eu estava lendo esse livro, quando Michan começa a falar sobre 9 características do discípulo de Jesus. E eu fiquei assim muito impactado com o que eu li. Eu confesso a você que foi minha meditação daquela manhã. Fiquei muito impressionado, falei, meu Deus, eu já li esse texto tantas vezes, já preguei tantas vezes sobre ele, mas como é que Michan tirou tanta riqueza daqui? O texto, o livro, é um estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, você já vai se preparando, vai lendo aos Efésios já para se preparar para o ano que vem. Já pode colocar toda a igreja na casa, todo o grupo, orando e também lendo Efésios. Já pode startar isso, vamos ler Efésios. E aí a gente vai começar juntinho a estudar semanalmente. É um livro fácil de ler, porque é um capítulo por dia, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Sábado, domingo, tu pode fazer revisão, tal, mas é um capítulo de segunda a sexta. E aí Michan vem batendo capítulo por capítulo, e você tem a oportunidade depois de conversar em casa, compartilhar com os discípulos em casa. É uma bênção. Tu vai ver que vai ser uma riqueza maravilhosa para a igreja de Jesus, principalmente para os discípulos que estão no teu vínculo. Mas o capítulo 4, versículo 28, que é um capítulo muito conhecido de nós, se você quiser abrir tua Bíblia, você pode ler comigo, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Eu vou ler de novo esse mandamento: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu gastei muito tempo da minha vida ensinando o seguinte, não sobre esse mandamento apenas, mas sobre esse contexto que Paulo fala aos Efésios. Vocês devem lembrar disso desde a época lá da Carobinha, lá de Campo Grande. Esses capítulos da carta aos Efésios, onde Paulo foca e concentra os mandamentos, é que ele começa a dar mandamento. Porque os primeiros capítulos da carta, ele fala sobre o querigma, ele fala sobre as verdades. O querigma apostólico, as verdades de Deus, né? Quem somos em Cristo, nossa identidade em Cristo, que fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes, né? Ele fala das orações que ele fazia pela igreja. Mas, a partir do momento que Paulo sai, há um momento nas cartas que ele sai, isso não só aos Efésios, em várias cartas ele faz isso, que ele sai, ele para de falar as verdades, quem é você em Cristo, e começa a focar em como nós devemos viver em Cristo. Ou seja, se você é quem você é, então você deve viver de uma maneira diferente. Como assim, Franco? Assim, é bem simples, assim, ó. Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem recebeu a vida de Deus? Você crê? Você crê que a vida entrou? Agora, qual o propósito dessa vida? É que você viva diferente. Esse é o propósito dessa vida. Então, Paulo, num primeiro momento, ele explica como se deu esse milagre do poder de Deus, quem somos nós, a nossa identidade, onde estamos assentados, nossa autoridade, tudo que nós temos em Cristo, para depois indicar como nós devemos viver em Cristo. Aí ele vem dizendo, olha, então você tem que viver. E aí ele usa uma figura muito interessante. Vou ficar aqui em pé para fazer um teatro. Ele diz assim que a gente deve se despir do velho homem, se despir, arrancar a roupa do velho homem e se revestir do novo. Eu até penso que alguns de nós tiram o velho, mas não colocam o novo. Como é isso, Franco? A gente deixa aquelas coisas, aqueles maus hábitos. Quem mentia não mente mais, mas também não fala a verdade. Parou de mentir, mas é omisso. Omisso que dá dó.
não confronta, não anda na verdade, é omisso. Deixou o velho, mas não se vestiu do novo. Muita gente deixa de roubar, mas também não trabalha. E aí ele vem dizendo assim, tem que deixar o novo e se revestir do velho. Muitas vezes, inclusive, a gente tem sonhos que a gente está pelado. Não precisa levantar nem a mão quem já sonhou que estava pelado alguma vez. Quando alguém me chama e diz assim, o pessoal gosta de contar sonho para mim, né? Acha que eu sou Daniel. Fala, Franco, tive um sonho, quer contar tudo. E tem gente que tem coragem de dizer assim, cara, eu tive um sonho esquisito, sonhei que estava pelado, no meio da rua. Gente passando, eu nu. A minha interpretação desse sonho normalmente é o seguinte, você deixou algo de errado que você fazia na tua vida. Mas você não começou a fazer a coisa certa ainda. Você deixou o velho, a roupa velha, mas não se vestiu da nova, está nu. Porque é uma ação que... E daí Paulo começa a dizer, a ação qual é? Quem mentia não deve mentir mais. Mas deve fazer o quê? Essa ação de fazer protege, é uma porta, blinda você. A melhor maneira para o mentiroso viver é falando a verdade. Pô. É começar uma prática da verdade, uma prática da verdade, uma prática da verdade. Vocês me entendem ou não? Quantos me entendem? Amém? Então tira o velho, põe um novo. Se reveste de novo. E aí ele vem e fala sobre isso. O que furtava, não furte mais, não trabalhe. Eu sempre olhei para esse texto assim, o cara era ladrão lá fora. Se converteu, para de roubar, começa a trabalhar, ajudar os outros. Mas aí quando eu comecei a ler o que Nietzsche escreveu, embora são coisas que a gente conversa, mas me deu assim uma manhã muito diferente. Porque me fez pensar em tudo que Deus tem nos falado nos últimos anos. Primeiro ele define furto, porque a palavra aqui diz, aquele que furtava, não furte. O que é furtar? A definição de furto, a maioria de nós conhece. É você extrair alguma coisa de alguém sem violência. É diferente do roubo. Roubar, você coloca uma arma na cabeça, aponta uma faca, faz uma ameaça, tira na força. Mas o furto não. O furto é aquilo que você tira da pessoa sem nenhuma violência. Você não faz violência contra ela. Aí, quando a gente pensa em furto, já é diferente de roubo, né? Roubar é uma coisa. Aí aquele meu conceito de ladrão balançou. Falei, realmente o ladrão não furte. Porque furtar, é muita coisa que a gente pode furtar. Inclusive Nietzsche, ele dá uma lista muito interessante sobre isso, porque ele define tanto que rouba quanto que furta, é ladrão. Furtou, é ladrão. E aí, ele coloca aqui diferentes formas de furto. Diferentes formas. Primeiro, tirar dinheiro do local onde trabalhamos ou de algum caixa que administramos ou ao qual temos acesso. Você tem acesso, está lá, que dinheiro não é teu, você não sujeita a ninguém, não fala com ninguém, vai lá e tira. É furto. Pode ser até da tua esposa, teu marido. Está lá, vai pegar, tirou, é furto. E é verdade, é furto mesmo. Tirou sem nenhuma violência. Levar mercadorias, objetos ou ferramentas do lugar onde trabalhamos, servimos, estudamos ou por onde estivermos. Cara, isso é tão forte na vida do brasileiro. Eu me lembro bem disso na minha vida militar, né? Quando o reino chegou, que a gente teve que devolver aquele montão de coisa para o quartel de novo. Coisa que nós, na verdade, não roubamos o quartel, nós furtamos. A gente pegava, levava. O dia que o reino chegou, eu lembro como foi impactante ter que devolver todo aquele furto. Todo aquele furto. Mas é impressionante, é o seguinte, que até hoje,
Até hoje. Mesmo tendo passado por toda essa experiência com Deus e tal, a gente percebe como é fácil furtar. Porque tem coisa que aparece sobre a nossa mesa que não é nosso, fica lá e daqui a pouco é uma canetinha bonitinha. Um negocinho bonito, procura assim, não vê dono, leva. E vou falar outra coisa, isso é muito forte, inclusive no brasileiro. O brasileiro, por natureza, é muito ladrão. Nós não temos, olha, todo esse drama que a gente vive com a nossa política, só quero lembrar vocês, são nossos representantes, tá, amado? É gente que a gente vota e coloca lá para nos representar. Depois a gente fica falando, chamando o cara de ladrão, ladrão, safado, mas quando começaram aquelas passeatas, o pessoal ia para a rua, querer falar mal das autoridades, do governo, que eu inclusive me coloquei contrário, quase me atropelaram lá no Facebook, lá, vários irmãos, não, cidadania franca. Eu falei, cara, não vai ser resolvido assim. Inclusive, se quiser fazer uma passeata legal, vamos fazer a nossa passeata confessando nossos pecados. Porque quanto crente ainda tem carteira de habilitação que ele comprou? Quantos de nós ainda suborna? Recebe suborno? A gente deveria ir para a rua para chorar. Para chorar. Quantos funcionários públicos ainda levam coisa para casa que não foi dado para ele? E outros que não são funcionário público, que furta também. É impressionante quando eu digo que isso é forte no brasileiro, porque quando você sai do Brasil, vai a alguns outros países, você às vezes tem experiência assim, muito chocante, de você ver coisa de valor num lugar e a pessoa não levar, entregar. Aí dá vergonha, dá maior vergonha. Você vê que isso é muito forte no Brasil mesmo. Mas, cara, isso é brasileiro, não é brasileiro. Tem gente que culturalmente entende que não pertence. Acho que já é ensinado desde criança, olha, isso não é teu, não te pertence, devolve. Isso é furto. O cara que faz isso é ladrão. Ele coloca aqui, roubar alguém sem que esse se dê conta, seja tirando do seu bolso, da sua casa, empresa ou de qualquer outro lugar. Também é furto. Fazer é aquele que eles chamam de improbidade administrativa. Na verdade é fazer mau uso de fundo, desviar, se apropriar. Ficar com troco que tenhamos recebido a mais, por engano. Deu um troquinho a mais. E tem gente que acha que foi uma bênção de Deus, meu irmão. Estava precisando daquele dinheiro, o cara errou, me deu aí. Glória a Deus, Deus é fiel. Amado, glorifica a Deus com essas coisas não, porque Deus não tem nada a ver com isso, cara. Eu estava falando outro dia dessas orações doidas que a gente faz, né? Estava falando com os irmãos, acho que estava falando em Curitiba. Eu falei, a gente ouve cada história. Eu vi a história de um cara que ele frequentava termas, casas de massagem. O cara era casado. Pulava a cerca, ia para as termas. Mas toda vez que ele entrava numa zona de prostituição, ele orava, falava, Senhor, me guarda de toda doença, de toda enfermidade, toda doença venérea, põe tua mão sobre mim. Eu chamo isso de oração sem doutrina. O que é oração sem doutrina? Lembra lá de Atos 2, 42, que diz que eles perseveravam? Perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu digo isso, oração sem doutrina é isso aí. É o cara lá com o fuzil, falou assim, pastor, isso aconteceu uma vez aqui, a gente na Taquaral ali, abençoa nós aqui. O cara com o fuzil na mão, falei, quem vai assaltar deve estar pedindo oração para o assalto. Para Deus guardar, não, para os alemãos não dar tiro em nós aí. Os caras, pô, cara, como é que tu está na bandidagem e não quer levar um tiro? Talvez um tiro te salve. Talvez alguns tiros te salvem. Eu conheço inclusive alguns irmãos que foi levando tiro que se converteu. Que ele viu que não era homem de ferro, homem de aço. Que ele era uma pessoa também que podia morrer.
Mas o cara pede oração. Aí eu lembrei também do garoto lá do Chile, que naquele carnaval, lembra, cara? O garoto morreu esfaqueado lá, o garoto desviado. O pai se desviou, levou os filhos junto. E aí perdeu um filho com 19, 18 anos, numa festa, num baile. Entrou numa festa, olhou para uma garota, mexeu com a garota, gostou da garota. Tinha um outro cara lá, não gostou, puxou a faca, matou ele. E mais 2 filhos desviados juntos lá no meio da festa. Quando eu tive com os filhos, eles estavam chateados com Deus, magoados com Deus. Por quê? Porque diziam assim, não, porque meu irmão orava sempre, quando a gente ia para os bailes, a gente sempre orava. Deus não guardou a gente. Amado. É oração sem doutrina. Deus pode realmente guardar você de qualquer situação, mas, pô, olha onde você está andando. O que te leva para esse lugar. Não devolver o que pegamos emprestado. Aproveita que é final de ano. Sabe aquela faxina que você faz em casa? Final de ano é muito bom para isso. Entra no teu escritório lá, na tua casa. Começa a passar olho em tudo. O que não é teu, normalmente livrinho, os irmãos colocam até nome assim, pertence a fulano. Está lá na tua biblioteca há 10 anos já. Cara, isso aqui é verdade, gente. Isso aqui é furto. Você não comprou, tomou emprestado e não devolveu. O que houve? Está na hora não de devolver? Já era para ter lido esse livro 10 anos já atrás. Está lá empoeirando. Outro dia, eu recebi um monte de livro velho. Acho que foi aqui no sítio. O irmão passou, Franco, isso aqui é teu, toma. Aí o cara estava com um monte de livro na mão. Eu olhei e falei, cara, esse livro é antigo mesmo, cara. O que estava fazendo contigo? Acho que eu peguei lá no CTM. É até aluno do CTM. Peguei no CTM para ler, toma. Devolveu. Não pagar os dízimos. Michan colocou isso aqui também, nem precisava, né? Mas colocou. Falou sobre os caras que furtam. Aí o próprio Deus chama de ladrão mesmo, né? Em que me roubais? Algo que nos pertence. Não trabalhar as horas que nos correspondem. Não trabalhar quando não somos fiscalizados ou fazer outras coisas durante o horário do trabalho. Olha, se tem uma coisa que rouba patrão, é a internet. Facebook, YouTube. E às vezes até com uma desculpa gospel. Não, eu estava aqui, vi dar uma olhadinha aqui numa mensagem aqui. Mas, amado, não está no teu horário de folga. Mano. O que você deveria fazer? Mas não estou fazendo nada. Aprimora o teu trabalho. Aprende mais do que você está fazendo. Você trabalha com o quê? Aprimora ele. Aproveita aquele tempo de folga para aprimorar, para ficar mais excelente no que você faz. Porque se alguém te paga para fazer, o certo era fazer. Porque quando alguém não te paga, o que você julga que tem direito, tu vai lá cobrar até na justiça do trabalho. Não, eu trabalhei tantas horas. Deus sabe até que você não trabalhou aquelas horas coisa nenhuma. Mas isso é um furto. Isso é um furto. Aprimora. Aproveite o teu tempo que alguém está pagando para aprimorar, para se tornar um profissional melhor. Aumentar o valor de contas que temos a receber. Ou reduzir contas que temos de pagar. Na hora de meter a caneta, arredonda para cima ou para baixo, dependendo de que lado você está, né? Dependendo de que lado você está. É muito interessante, né? Outro dia a gente estava numa reunião aqui no sítio. A gente acabou de ler aquele livro, Nunca o Suficiente. Você conhece esse livro, Nunca o Suficiente? Quem não conhece esse livro, levanta a mão para eu ver. Levanta a mão. Ih, caramba, galera, deixa eu fazer uma propaganda de um livro espetacular. Nunca o Suficiente. Eu não sei se o Anderson tem esse livro ali. Será que tem? Tem, Anderson? Tem esse livro ali? Cara, esse livro, para mim, foi o melhor livro que eu já li sobre finanças. Nunca o Suficiente. Mas lendo esse livro, uma vez,
acho que foi nesse livro, eu ouvi o cara dizer o seguinte, que o dinheiro, depende do lado que você está, ele é muito ou pouco. E aí eu fiz um teste aqui, eu falei, vou ver se é verdade. Isso aí parece verdade, mas é assim, eu fiz um teste. Eu peguei a nota de R$10, eu não sei quem se lembra. E falei assim, se teu esposo te manda para o shopping com essa nota, as irmãs já protestaram na hora. Teve gente até que falou, está amarrado. Falei assim, é muito... Primeiro eu perguntei assim, irmãs, essa nota é muito ou é pouco? Aí o pessoal faz aquela cara assim, né? R$10 é muito ou pouco? Aí todo mundo falou, é pouco? É pouco ou é muito? Aí é que tá, depende. Depende do lado que você está. É assim, ó. Se for para dar de gorjeta, é muito. O cara tomou conta do teu carro lá, depois vem para você, você olha numa carteira, não tem nada, só tem 10. Aí tu faz assim, pô, R$10 para esse cara. Aí tu manda uma para ele, cara, eu estou sem trocado. Outro dia eu te dou. Mas seria uma boa hora de distribuir renda, né? E dar os R$10 para o cara. Mas a gente acha que é muito. Mas se a gente está recebendo por alguma coisa, a gente acha que é pouco. É uma relação muito interessante. Aí na hora da gente fazer as contas, a tendência qual é? Arredondar para cima, se você vai receber, e arredondar para baixo, se você vai pagar. É uma tendência. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso também é uma forma de furto. Segundo nós cremos e segundo nosso irmão, que inclusive a gente considera a nossa cobertura espiritual aqui. Quem diz que é a nossa cobertura, né? É ou não, amados? Consideramos ou não? Irmão que cobra nossa vida, tem uma relação com esse presbitério, escreveu nesse livro, e é verdade, a gente crê, a gente diz amém. Diz amém ou não? Amém. É furto. Qualquer coisa aqui é furto. Pagar menos impostos do que deveríamos pagar é furto. Dar nó em pingo de éter para não pagar imposto. Usar balanças e pesos adulterados. Isso aqui, Provérbios já dizia isso, lembra? O cara muda a balança, adultera o peso, para ganhar mais um pouquinho. Não pagar nossas dívidas. É impressionante, isso aqui, não pagar nossas dívidas, foi o que, de toda essa lista aqui, foi o que mais me chocou. Essa lista é uma lista ilustrativa, segundo o Michan, mas ele diz que a lista pode ser grande. Mas o que eu pensei sobre dívida? Nós estamos num país onde as coisas caducam, prescrevem. E muita gente sabe que é assim. Então, eu já ouvi irmãos falando isso. Não, deixa passar 5 anos que os caras esquecem dessa dívida. Mas, irmãos, nós não éramos assim antes. Pelo contrário, nós fazíamos questão de pagar tudo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu saí com irmãos para restituir coisas que ele roubou, pegou de maneira inapropriada do patrão, e também algumas vezes sentar com o gerente de banco para falar sobre dívidas, para negociar, para pagar, não para prescrever, para caducar. Mas eu já ouvi, irmãos, na minha lata, alguém dizendo, não, deixa isso aí rolar, isso aí de 5 anos aparece. Aí quando eu li essa lista de Michan de novo, falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça de nós. Essa lista, como eu falei, é ilustrativa. Mas alguém mais podia dizer assim, assim também, Franco, você está lembrando de alguma outra coisa, isso também é furto, isso também é furto. É tirar de alguém sem nenhuma violência. Isso não está de acordo com a vida que nós temos em Deus. Você diz amém ou não? Quantos podem dizer amém? Eu achei isso muito
Muito bom que a igreja, no final do ano, vai estar reunida. Infelizmente, eu estou viajando, estou fora, Modesto vai estar fora também, vocês sabem. Mas a ideia dessa reunião de ações de graças, de entrega, de doação. Porque o maior e melhor exercício com o coração avarento é dar. É dar. E como é que você sabe disso, Franco? Por minha própria conta. Minha experiência com a avareza é assim. A minha experiência com a avareza é Deus me desafiando a dar sempre mais. Sempre mais. É a minha experiência. Quer vencer esse problema no teu coração? Dá. Um dia, como é que essa história começou na minha vida? Começou assim. Eu compartilhei isso com os pastores recentemente. Lá em Cabo Frio. Porque a Bíblia fala que o pastor, ele tem que pastorear não por torpe ganância. Mas eu comecei a compartilhar com os irmãos um pouquinho da minha miséria sobre esse tema. Foi muito engraçado, foi assim. Eu não sei quantos irmãos são desse tempo, mas começou nesse tempo. Quem reuniu ali naquele clube 1º de maio, ali, 10 de maio, lá em Campo Grande? Levanta a mão. Márcio, eu sei que é, o Eto, alguns, né? Maron, Celinha. Josélia também? A Josélia era criança, ia para lá arrastada pela mão. Quem levava a Josélia? Faz tempo, Josélia, isso aí. O que aconteceu comigo? Uma reunião de domingo, segunda-feira, eu estava em casa fazendo uma faxina no meu escritório, a bagunça, eu sou muito bom para fazer bagunça em casa, juntar papel e tal. Tinha um irmão desempregado entre nós, que ele sempre passava lá em casa para descolar alguma coisinha, né? Uma ajuda e tal. E ele passou lá em casa de novo, ele estava desempregado, mas não estava deixando de trabalhar não, tá, irmãos? Porque uma coisa é emprego, outra coisa é trabalho. Ele fazia um monte de coisa, vendia coisas, tudo que ele podia fazer, que ele via que tinha habilidade, ele fazia, para ganhar dinheiro, para sustentar a família dele. Eu lembro que ele passou lá em casa, e naquele dia a maré estava feia, estava russa. Mas eu mexendo no meu escritório, eu achei uns papéis antigos de um banco chamado Banco Nacional, Banco do Guarda-Chuva. Quem é desse tempo? Só o Hélito, né, Hélito? Só nós dois somos desse tempo, né? Ninguém mais, né? Jorginho também? A carinha de Jorginho, né, cara? Parece que tem 18, mas a gente sabe que está aí desde que... Eu era pastor de jovens e Jorginho estava lá já. E eu era jovem naquele tempo. Não era só jovem mais tempo, né? Achei um papel, peguei e dei para o irmão. Falei, amado, toma esse papel aí, vai lá e vê se tu descola alguma coisa para você, dinheiro e tal. E dei para ele, porque eu achei que não valia nada, ou se valesse, ia valer alguma coisa, muito pouquinho. E ele foi. Cara, quando ele voltou, ele estava feliz da vida. Feliz, alegre, contando. Porque era muito mais do que eu supunha que fosse. O dinheiro. E na hora que ele falou, eu sentei. Sentei e falei, não acredito que eu dei essa grana toda para ele. Não creio. Sentei. E para aumentar meu desespero, ele começou a contar a experiência dele, lá do 10 de maio. Falou, tu sabe minha situação, Franco? Apertado e tal. E eu indo ontem para a reunião, achei uma nota, daquela nota grande. Aquela nota grande, sabe? Uma nota grande no chão lá. E foi para a reunião do 10 de maio, feliz da vida, porque achou um dinheiro. Você costuma achar dinheiro na rua? Eu não conheço ninguém melhor do que Denise para achar dinheiro na rua, cara. Ô garota. Tá, para todo lugar que ela vai, ela acha dinheiro. É um problema sério. Mas ele andando pela rua achou um dinheiro. Eu falei assim, cara, não viu ninguém lá na rua. Achou o dinheiro. Falou assim, pô, cara, eu achei esse dinheiro aqui, Deus está me mandando provisão. Ele disse que é apertado. Chegou lá no 10 de maio. A nossa reunião, 10 de maio, não sei quem se lembra, a gente raramente falava de dinheiro.
É como até hoje, o pessoal não gasta tempo aqui alugando ninguém para falar de dinheiro. E o nosso ofertório sempre foi no meio da música. Porque a gente entendia que, assim como a gente louvava a Deus com canções, a gente louvava a Deus também com dinheiro. Então, os irmãos durante o louvor espontaneamente vinham aqui e colocavam na caixinha o dinheiro. E eles começou o louvor, viu uma pessoa sair lá para colocar o dinheiro, o Espírito Santo falou assim, vai você. Ele falou, não é possível que Deus está me falando isso. Eu só tenho aquela nota, Senhor, que eu achei, mas é essa nota que eu te dei mesmo, eu te dei para você dar. Não tinha nem como trocar aí na cantina, eu estava no meio do louvor, cara. Falou, Franco, não dava nem para trocar, o dinheiro estava inteiro, cara, aquela notinha inteira. E o Espírito Santo falou, vai lá, entrega. E aí ele foi lá e entregou. Vencido pelo Senhor, entregou. E na segunda-feira ganhou aquele papel que eu achei que não valia nada. Mas qual foi a minha tristeza? Minha tristeza é a seguinte. Quando ele saiu tal, eu pensei em duas coisas. Primeiro eu pensei assim, que eu seria facilmente como Ananias e Safira. Aquele casal que propôs fazer uma oferta para Deus de um terreno, porque achou que o terreno tinha um determinado valor, mas o mercado imobiliário em Jerusalém estava aquecido, então o negócio foi lá nas alturas, e na hora que eles venderam o terreno, eles viram que o terreno era muito mais do que eles supunham ser, e aí eles resolveram mentir na hora de entregar o dinheiro para Pedro, porque eles entregavam aos pés dos apóstolos. Na hora de entregar a oferta lá para Pedrão, chegou lá e falou, mentiram o valor, falou, olha, está aqui a nossa oferta do terreno, que nós nos comprometemos em doar para a obra. E aí, na hora, o Espírito Santo veio sobre Pedro e convenceu Pedro de que aquele cara estava mentindo. E Pedro então perguntou a ele, por que você está mentindo, Espírito Santo? Como é que você deixou o diabo encher teu coração com esse negócio? E o cara infartou, porque hoje seria infarto, né? Fulminante. Eu estou falando infartou, não está escrito que ele infartou. A Bíblia nunca dá diagnóstico nenhum de morte de ninguém. A Bíblia só diz que Deus é que mata e faz viver, Deus fere e sara, e ninguém escapa da mão dele. Mas hoje o legista tem que explicar, né? Então, cara, por infarto fulminante no irmão, o irmão caiu durinho lá, puf, morreu. Glicose alta, colesterol alto, alguém tem que explicar a morte do cara. Mas ele morreu porque mentiu para Deus. Sai ele e chega a esposa dele, Safira. Safira aqui está macomunada, ela é cúmplice do marido. E tem mulher que é assim, cúmplice do marido em tudo. Eu digo para as irmãs, quero reforçar para vocês, querida, cumplicidade com o marido é só para o bem. Cumplicidade para o mal é furada para os dois. Se teu marido está te induzindo para o erro, não vá. Se teu marido está te corrompendo contra Deus, não aceita. Se ele está violando alguma coisa que Deus falou, não se sujeite, você não é obrigado a se submeter a isso. A submissão da mulher ao marido é a pessoa do marido, desde que ele não fale nenhuma besteira contra a autoridade do Senhor. Toda autoridade é limitada pela autoridade do céu, porque Jesus falou que toda autoridade, quem constitui é o próprio Deus. Então, se um homem falar contra Deus, acabou a autoridade dele. Mas tem mulher que se une ao marido para pecar. O cara gosta de pornografia, ela embarca na pornografia dele. O cara quer esquentar a relação, vem cá meu bem, ela fica impura também, se alimenta da mesma pureza que ele. E vice-versa. Vice-versa. A mulher pode ser induzida a muita coisa, que Deus condena, que Deus diz não. Mas ela vai nessa cumplicidade. Então Safira, cúmplice do seu marido, foi e mentiu também. E aí também o colesterol dela devia estar alto, porque ela caiu fulminada. Então, morreu, infarto fulminante. A segunda, morreu. Porque mentiu para o Senhor. E eu sentado ali fiquei pensando, eu não faria diferente nem de Ananias nem de Safira. Eu seria igual a ele. Eu sei porque eu vi agora. Eu dei um papel para o irmão achando que era um valor. Porque quem dá para o irmão, dá para Deus ou não dá para Deus? Dá ou não? Vocês estão em dúvida, né? Mas não foi Jesus que falou que um copo com água que você dá não fica sem recompensa? Então, quando você também oferta na vida de alguém, você pode ser até Deus recebe aquilo.
Deus é que está recebendo. Ó, eu quero te dar essa oferta aqui. Deus é glorificado nisso. Jesus termina dizendo isso. Se você dá um copo, não fica sem recompensa. Por quê? Porque se você faz a ele, é a mim que você está fazendo. Um copo com água que você dá aos pequeninos, é a mim que você dá. Um abraço, um beijo que você dá no irmão, em nome de Jesus, ósculo santo, é como se você estivesse beijando o próprio Senhor. Ele recebe tudo isso com muito carinho. E aí eu fiquei nessa crise. Eu falei, meu Deus, eu teria, no lugar de Ananias, eu estaria morto. Porque eu dei uma coisa para o cara, supondo que era um outro valor. A minha angústia aumentou. Quando é que a minha angústia aumentou? Ela aumenta na hora que eu reflito o seguinte: meu Deus, a pior coisa do mundo é Deus não poder usar um homem conscientemente. Tem que usar igual uma jumenta, igual um burro. A pior coisa do mundo é Deus não poder contar com a gente, não poder falar claramente conosco, é isso que eu quero que você faça. E não poder usar alguém conscientemente. Tem que quase, na ignorância ele te usa. Na tua ignorância, porque na tua consciência, Deus não tem como usar. E eu fiquei muito triste, muito triste. Falei, meu Deus, que coração avarento. Que coração avarento. Comecei a orar a Deus sobre esse tema. E foi muito engraçado. A hora que comecei a orar a Deus, falei, Senhor, trata com o meu coração, trata com o meu coração. A primeira coisa que Deus falou, se dá, me custava muito. Mas eu não tive nenhuma dúvida que Deus falou comigo. Até porque eu pedi para ele, pedi um sinal para ele. Porque quando é para dar, a gente pede sinal. Quando é para receber, a gente não pede sinal nenhum. Não precisa nenhum anjo tocar na gente para receber. Se o irmão chegar com um dinheiro para você falar, Deus mandou te dar, assim, oh glória, Deus mandou, amém. Mas se é para dar, tu pede confirmação, o Senhor fala por boca de 2 ou 3, ou pedir conselho. Para dar todo tem que estar resguardado, né? Então eu pedi um sinal que era um sinal fulminante. Deus falou assim, dá a casa que você mora. O apartamento que você mora, você dá. Deus falou comigo, dá. E o sinal que eu pedi a Deus foi o seguinte, eu falei, quero falar com a minha esposa uma única vez. Se eu tiver que falar com a minha mulher 2 vezes, não é a voz de Deus falando. E foi muito interessante. Quando eu cheguei para falar com Denise já sabia, Deus já tinha falado com ela. Estava lá testificado, testemunhado, arrumado, acabou. E alguém pode pensar assim, pô, Franco é um cara generoso. Não é verdade. Se você conhece um pouquinho da minha história de dar, e você pensa que é generosidade, eu queria te dizer abertamente, não é verdade, irmão. A minha história de dar não é por causa da minha generosidade, é por causa da minha avareza. Eu não sei se você me entende, vou repetir. Quando você ouve história, eu já vi irmãos contando história minha, não, Franco, eu generoso, nada. Ó, você não me conhece. Você nem sabe da minha história direito. Ó, Deus não me desafia a dar porque eu sou bom. Generoso. Minha mulher às vezes diz isso, não, tu é generoso, coitadinha. Sou não. Ó, Deus me desafia a dar e eu tenho plena convicção do que eu estou te falando. Porque eu fiz essa oração naquele dia. Eu vi um coração avarento. E falei, Senhor, me ajuda. E eu sei que Deus me ajuda em vários momentos, dizendo, dá isso, abre mão disso, não fica com isso, renuncia a isso. É a maneira que Ele tem de libertar o coração avarento. Vocês entendem ou não? Ananias e Safira se meteram numa oferta que Deus nem pediu a eles. Deus não pediu nada a eles. Possivelmente, a oferta de Ananias e Safira, ela foi movida porque um pouquinho antes dessa história, você pode ler o livro de Atos, você vai encontrar isso claramente, assim, começa com a história de Barnabé. Barnabé é homem bom, diz a Bíblia, homem bom. Natural de Chipre. Lembra de Barnabé? Aí começa Barnabé. Bar significa pai. Nabé, consolação, né? Pai das consolações. Esse homem, a Bíblia diz que ele era bom. Inclusive, a Bíblia fala muito pouco de homem bom. Barnabé é um desses, muito pouco. A Bíblia diz, fulano era bom. Difícil, mas tinha.
Tinha até incrédulo lá. Já viu o testemunho que Deus dá de um incrédulo chamado Cornélios? Já viu? Caramba! Diz que Cornélios era incrédulo, mas disse que as esmolas que ele dava e as orações que ele fazia estavam diante de Deus como memorial. Caramba, misericórdia. Cornélio foi o único incrédulo na Bíblia que Deus falou com ele como ele deveria fazer para ser salvo. Porque as obras dele não salvavam ele, tá, amado? Porque a obra não salva mesmo. Mas Deus falou para ele a receita. O que Deus falou com ele? Vai lá e chama Pedro. Pedro estava ali próximo. E ele vai te dar o caminho, ele vai te anunciar o caminho. E aí ele vai e chama Pedro. Pedro vem a ele. Pedro nem quer entrar na casa dele, que é gentio. Nem quer entrar, mas entra lá. Diz que na metade da pregação de Pedro, Pedro nem terminou a pregação, e disse que o Espírito Santo já havia se derramado sobre toda aquela casa. Então aquele homem, provavelmente, Ananias e Safira deu, provavelmente, movido pela oferta de Barnabé, porque Barnabé era rico, sabe o que ele fez? Deu tudo. Foi viver uma vida apostólica. Ficou com o necessário para viver. Mas era muito rico. Entregou. Aquilo naturalmente gerou um impacto. Aí você pergunta, Franco, por que você acha que ele deu tanto dinheiro? Eu tenho uma tese. Posso falar minha tese aqui? O presbitério deixa eu falar minha tese aqui? Fala minha tese. Ele era um levita. Barnabé era da tribo de Levi. E a tribo de Levi tinha um mandamento do Senhor na lei, que dizia que não podia adquirir, juntar bens para si, nem ter terra. Podia até ter dinheiro, mas não podia ter terra. Levita não podia ter terra, comprar, construir, não podia fazer. Aos levitas, Deus tinha dito uma palavra muito especial. Falou que eles receberiam o dízimo das outras tribos. E ele era um levita, se converteu, imagina, com todo aquele conhecimento. E os levitas tinham uma oração também. Sabe qual era a oração do levita? A declaração, vou lembrar você sabe, você deve estar esquecido. Ele dizia assim: o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Porque quando distribuiu herança para Israel, as terras dos levitas ficaram sem. Todo o povo de Israel tinha direito à terra, levita não. A expressão do levita é assim: a parte que me cabe é o Senhor. Ele é a parte que me cabe. Ele é a porção da minha herança. É Ele que é a porção da minha herança. Ele é a parte que me cabe. Um homem com essa visão, com esse coração, com esse entendimento, com esse recheio de Espírito Santo, o que ele faz? Pega tudo que ele tem e dá. Junta aquilo na tua mãe. Dá. Ele dá. Dá para viver da maneira que Deus quisesse guiá-lo e conduzi-lo. Esse testemunho mexeu com a comunidade dos discípulos. E aí, nesse barco, eu penso que Safira, que vem logo depois, resolve doar a terra também. Mas um coração diferente do coração de Barnabé. Barnabé deu porque era generoso, ele era bom. Ananias e Safira queria dar para aparecer, para ficar bem na fita. Para dizer, fiz alguma coisa por você. A minha história com o irmão lá. O irmão passou lá, ele sempre passava lá. Eu sempre dava alguma coisinha para ele. Mas naquele dia eu dei uns papéis, falei, não, esses papéis aqui e tal, se tiver algum dinheiro lá, fica para você. Ele ficou feliz da vida, e eu fiquei todo arrebentado, duplamente. Arrebentado, no primeiro momento, por ter dado aquilo que eu não queria dar.
depois por ter visto a miséria do meu coração. Mas eu penso que essa história é uma história que compreende bem tudo que a gente conversou hoje aqui. Inclusive, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Senhor, desafiar teu coração a repensar a tua vida com Deus, a repensar teu relacionamento com o teu dinheiro, com tuas coisas. E se você um dia já ouviu essa doutrina e abandonou, volte para ela em nome de Jesus. Porque nós temos recebido de Deus o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Tem dívida, irmão, corre atrás para pagar. Não aceita ficar devendo, não. Não aceita a dívida caducar, prescrever para você ter mais dinheiro. Você trabalha, faz o teu melhor. A Bíblia diz, Colossenses 3, mandamento apostólico tão tremendo: tudo quanto fizer, tudo, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Dá o teu melhor. Eu sou dona de casa, Franco, dá o teu melhor na tua casa. Trabalha na tua casa como se você estivesse fazendo para Jesus. Não olha homem, não espera recompensa de homem. A sequência do texto diz que a tua recompensa vem do Senhor, porque é Cristo Jesus a quem servis. Está escrito. Recebe essa palavra em nome de Jesus no teu coração. Aproveita que está em término de ano, é sempre um tempo de reavaliar coração, coisas. Aproveita para reavaliar a vida, porque, irmãos, olha, esse assunto material, financeiro, ele é altamente espiritual. Eu nunca vi um avarento próspero, de verdade. Já vi até com dinheiro rico, mas não é próspero. É uma vida esquisita, amarrada. E sempre tem um devorador na cola do cara, sempre tem um devorador na cola dele. Sempre tem um devorador tirando algo dele. Porque o devorador não tira só, irmãos, teu dinheiro, não. É um equívoco teu. Eu não sei se a Márcia vai lembrar. Mas há vários anos atrás, lá na casa do Jaci e da Neuza, a igreja reunia na casa do Jaci e Neuza. Terminou a reunião, Márcia está ali e faz assim, Márcia. Falando, Márcia, se você lembrar, Márcia, dá amém. Márcia terminou a reunião e veio pedir oração. Falou, Franco, eu queria pedir oração. Eu até pensei que fosse uma coisa simples, mas ela é um milagre que ela precisava. Ela falou assim, Franco, eu não ovulo, não menstruo, sei lá, mas eu quero ter filhos. Meu marido é policial, meu marido fica em casa, fora da noite, e eu preciso de filho, eu preciso de um filho, Franco. E aí, eu fui orar pela Márcia. Mas aí aconteceu uma coisa inusitada comigo. Eu nunca fiz isso na minha vida, irmãos. Eu fui orar pela Márcia, e aí o Espírito Santo mandou eu parar a oração e perguntar a ela se ela era fiel nas primícias dela, no dízimo. E eu parei e falei assim, Márcia, agora o que tem a ver uma mulher que quer ter filho com uma mulher fiel? A princípio você disse nada. Mas por que eu perguntei? Porque eu me lembrei também de uma história. Eu não sei se eu cheguei a conversar com a Márcia na época, mas eu me lembrei de um casal chamado Charles Francis Hunter. Marcão conhece, eu sei que outros irmãos conhecem. Um casal de evangelistas que passaram no Brasil, ensinando muita coisa sobre milagre, sobre operações de milagre. Eu fui muito enriquecido com esse casal Hunter, porque eles ensinaram muito sobre liberação, sobre cura. E eu provei muita cura, inclusive, debaixo do ministério desse irmão. Mas eu ouvi um testemunho desses irmãos que me chocou. Qual foi? Diz que era um casal. Diz que eles iam orar por um garoto que tinha um problema nos ossos. O osso do garoto quebrava à toa. Então trouxeram o garoto num lençol até eles para orar. E quando ele foi orar, o Espírito Santo perguntou assim, pergunta aos pais se eles são fiéis nos dízimos, na oferta. Pergunta. E ele então, imbuído pelo Senhor, ele perguntou. Ele falou, Senhor, são missionários. Claro que missionário é fiel. Deus falou, pergunta. E quando perguntou, os caras falaram da fidelidade deles. E ele relembrou Malaquias dizendo o seguinte, que por vossa causa eu repreenderei o devorador. E o devorador fala de abrir o céu e fala da terra que produz, do gado que produz, tudo produz. Não é um tema de dinheiro, é um tema muito mais profundo. E aí orou pelo garoto, o garoto foi curado. Como se um demônio estivesse tentando tirar
a saúde daquele garoto dentro daquela casa. E quando eu lembrei, perguntei a Márcia, eu me lembro do testemunho da Márcia. Talvez ela não lembre, ela falou assim: Franco, eu quero dizer uma coisa para você, o meu marido, o Wellington, ele faz até o dinheiro da segurança que ele tira, porque ele faz segurança, até as moedas, Franco. O Wellington é fiel. Até as moedas, ela falou. Lembra disso, Márcia? Até moedinha, Franco, ele entrega. Porque ele faz segurança, ele recebe uns trocados lá, gorjeta, ele tira tudo. Aí, inspirado no testemunho do casal Hunter, eu orei pela Márcia. E para minha surpresa maior ainda, porque tem uma sequência da Márcia. Márcia lá no galpão de Camará, vai lá, pega o microfone para dar um testemunho que estava grávida. Logo na sequência. Eu fiquei tão maravilhado e me lembrei do meu cunhado, da minha irmã, que está lá fora no estacionamento. Lembrei de uma, falei, cara, esse casal também precisa de filhos. E procurei eles numa reunião. Sabe aquela reunião que você está doido para encontrar aquela pessoa? Sabe? A Márcia deu um testemunho de como Deus fez com ela. E ela estava grávida do seu primeiro filho. E aí, eu procurei meu cunhado. Eu falei, cadê meu cunhado? Cadê meu cunhado? Não achei meu cunhado, não achei minha irmã. Fiquei triste. Falei, Chico está aqui para ouvir um testemunho de fé. Porque esses encontros da igreja também produzem isso, testemunho de fé. E gera fé. Testemunho de fé gera fé. Produz isso, mas aí eles não estavam. Mas o que eu fiz? Eu saí dali e fui direto na casa deles, porque eu sempre acreditei que muita gente, para se reunir, precisa de ajuda. Eu falo isso baseado na minha própria experiência. A primeira reunião que eu fui da igreja, eu fui trêbado. Estava bêbado não, estava trêbado. Eu passei a noite inteira bebendo. Estava trêbado. E o meu cunhado foi na minha casa assim mesmo, me arrastou 9 horas da manhã. Eu estava de madrugada acordado, ele 9 horas me arrastou. E eu fui trêbado, fui daquele jeito que eu já contei para vocês. E ele foi me buscar. E eu dou graças a Deus que ele foi me buscar. Dias antes do meu cunhado partir, eu falei com ele, depois eu pensei que tu não viesse aqui me visitar. Eu falei, como é que eu não ia visitar o cara que foi me buscar? Que foi me buscar. Quando eu estava trêbado. Ele, você lembra disso? Eu falei, como esquecer? Como é que eu vou esquecer, cara? Que você foi me buscar. Então eu fui atrás do meu cunhado. E cheguei lá, foi muito engraçado. Eu entrei na casa dele e falei, o que houve que vocês não foram hoje para a reunião da igreja? Tal. Houve algum problema? Ele falou, pô, cara, chegou um monte de gente, a gente estava pronto para ir, chegou uma galera. Sabe aqueles irmãos que você convida e tudo acontece para ele não vir? Tudo. Vem gente que nunca visitou o cara, resolve visitar naquele dia. Família lá, não sei de onde, cai de paraquedas, sem avisar. E eu falei, fiquei triste. E quando eu passei assim na sala, eu vi um envelope em cima da televisão. E ele falou assim comigo assim, poxa, Franco, por falar nisso, cara, eu ia também entregar minhas primícias lá na reunião de hoje. Dá para você levar? Me enchi de fé de novo. Falei, a bênção não está perdida não. Peguei a primícia dele e falei assim, deixa eu orar por vocês. E pus as mãos sobre eles, em nome de Jesus, e orei sobre eles, dizendo, olha, Deus tem uma promessa de abençoar a fidelidade do seu povo. Deus prometeu. Inclusive falou assim, faz prova de mim, me desafia. É Deus. Eu sei que tem um monte de gente pregando contra isso, pregando contra dízimo, oferta, dizendo que é da lei. Mas quem fala sobre isso, a maioria é avarento. Falo sem dó. Falo na lata. A última experiência foi engraçada, que eu ouvi assim, né? Leí me contando do irmão lá em Brasília. Que chegou para ele e disse, não, tomei uma decisão aqui, já há um ano que o cara é infiel. Tomei uma decisão, eu acho que o dízimo tem que dar para os pobres, que pobre que tem que receber, Aí ele disse que ouviu, ele me contando, falando que eu ouvi e tudo, e falei assim, cara, você está 1 ano sem entregar a premissa, né? Ele, quantos pobres você já ajudou? Nenhum ainda. Eu falei, então esse ano, ele concluiu, esse ano tu só ajudou o pobre e você mesmo, né? A pessoa desculpa para não dar, a gente tem um monte.
A gente tem um monte de desculpa para não dar. Falei, filho, vou orar por você. Orei por Gilmar e Diva. E na sequência daqueles meses, minha irmã ficou grávida. Eu estou falando por quê? Porque não é um tema de dinheiro. Deus não está tratando um tema de dinheiro. O devorador, se você tem visão do mundo espiritual, você vai ver que o devorador, inclusive o devorador na Bíblia não é um tipo só, é devorador, migrador, destruidor, cortador, é uma raça de gafanhoto. É um monte de gafanhoto diferente, não é um só não. Não é uma espécie só de gafanhoto não. É o migrador, é o cortador, é o devorador, é um monte de gafanhoto diferente. Você repreende isso, em nome de Jesus, com fidelidade. É como matar a fome de alguém. Como é que a gente mata a fome de alguém? Vou orar por você para a tua fome acabar. Vem cá, meu filho, é assim que você faz? Como é que você mata a fome de alguém? Dando comida para ele. Você não mata a fome. Vem cá, meu irmão, vou orar, teu estômago vai ficar cheinho agora. Pode até ser um milagre de Deus, né? Transformar a pedra em pão, multiplicar o pão, né? Mas, meu amigo, você tem que dar o pão para o cara. Para matar a fome dele. Espírito de fome, sai agora, em nome de Jesus. Não tem, amado. Espírito de fome sai quando você chega com a comida. Você diz amém ou não? Você pode dizer amém? Sei que o amém está meio xoxo, mas... talvez, vou falar agora para terminar. Talvez algumas vidas estão amarradas, não prosperam, porque o coração não deixa. O coração é meu, é meu, é meu. E abraça toda desculpa para não dar. É possível até que alguém que esteja me ouvindo hoje esteja nessa condição. E Deus está falando, tua vida não avança por causa da tua infidelidade, por causa do teu coração avarento. Você tem ouvido mais o diabo do que a voz de Deus. Quantos querem orar? Vamos orar debaixo dessa palavra? Prepara, tá, amados? Próximo ano, o projeto do Eterno vem aí, tá? Espero que te abençoe tremendamente, como tem nos abençoado aqueles que já estão nessa jornada de ler esse livro. Quer orar? Levantou, fez uma ginástica. Antônio? A balançadinha para lá ou para cá, gostei, cara. Técnica é essa mesmo, irmão. Balança o esqueleto, né? Pega a mão da tua esposinha aí. Vamos orar como uma família. Pega a mão da pessoa que está do teu lado. Estou vendo o Miltinho também ali. Agora eu vi o Miltinho agora. Falei dos irmãos que estão passeando, Tati. De Goiânia, direto para o Rio de Janeiro. Quem quiser dar um abraço no Miltinho, depois aproveita, tá? Vamos dar graças a Deus, orar? Estou sentindo você assim, silencioso. O que houve, amados? Essa conversa não foi boa, não? Vamos orar, amados. Pai, nós viemos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E nossa intenção, desde o princípio, desde manhã, foi declarada aqui. A nossa intenção, Senhor, é nos reunir nesse lugar para te adorar, para te bendizer, para fazer a tua mesa, mas também para comer, ouvir a tua voz, receber o teu Espírito. Tu nos alimenta, Senhor, quando tu falas conosco. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, te rogar que tu alcance os corações com a tua palavra, Senhor. Se algo que eu falei não foi claro, não ficou claro, o Senhor segue falando, Pai. Porque quem convence és tu, Pai. Pai, nós somos instrumentos. Nós não somos a mensagem, Senhor. A mensagem és tu, Senhor. A essência és tu. A palavra és tu, Senhor. Pai, restaura a tua igreja. Paizinho, nós temos necessidade daquele avivamento. Nós sentimos saudade, Senhor, daquela chuva poderosa do teu Espírito Santo sobre nós. Nós sabemos, Senhor, que essa chuva é para nos manter no caminho por um tempo.
mas nós precisamos perseverar nesse caminho. Pai, Tu conhece aqui cada coração, cada pessoa nesse lugar. Tu sabe por que esse assunto foi ministrado nessa manhã. Tu sabes todas as coisas. Senhor, se tem alguém aqui hoje preso, cativo, se tem alguém doente por conta de infidelidade, por causa desse engano, Senhor, se tem alguém aqui sofrendo porque não consegue enxergar o coração avarento, se tem alguém aqui que está ainda furtando o seu patrão, sua empresa, a igreja, sei lá, Senhor, furtando alguém, se tem alguém furtando aí, Senhor, traz convencimento nessa hora. O que nós pedimos, Senhor, não é juízo, nós pedimos é misericórdia, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, todos nós, Senhor. E nos conceda, Senhor, o coração de Jesus, Pai. Nós somos uma família, Senhor, a Tua família. Estamos juntos aqui só de verdade para Te adorar, Senhor. Não encontramos propósito fora disso. Agora, Senhor, tudo que Tu começaste a falar ao nosso coração, segue falando, Senhor. Senhor, que esse final de ano seja um final de ano também de restauração para nós, Senhor. O Senhor nos leva para dentro da nossa casa, vê se tem alguma coisa na nossa casa que não Te pertence, Senhor. Que não está debaixo do Teu senhorio realmente, porque nós te sujeitamos, Senhor. Pai, vê se tem alguma coisa que é de outra pessoa, Senhor, lá. Vê se tem algum bem que nós estamos nos apropriando, Senhor, sem violência, Senhor. Por pequeno que seja, Senhor. Por menor que seja, Senhor. Que não fique na nossa casa, na nossa vida, aquilo que Tu não nos deu, Senhor. Pai, em nome de Jesus oramos também, Senhor, para que a Tua obra, ela se consuma no meio do Teu povo, que a Tua obra começada aqui, Senhor, ela, sabemos que Tu és poderoso para terminar, que Tu não deixe ela, Senhor, sucumbir, que os Teus filhos, Senhor, na manhã desse dia se sintam convocados mais uma vez, Senhor, e que eles percebam que o Teu amor ainda permanece sobre essa igreja, que eles percebam, Senhor, que o Teu cuidado ainda permanece sobre essa igreja, que eles tenham essa clareza, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que os Teus filhos sejam livres, curados, restaurados, em nome do Senhor Jesus. Que Tu perdoes os nossos pecados, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós pedimos perdão, no nome de Jesus.